Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula e agora nós falaremos sobre funções, né? Nós vamos fazer uma introdução a funções. Eu já tenho uma aula lá no portal sobre noções básicas de funções, tá? Então eu vou deixar esses dois vídeos sobre introdução de funções e aí você pode aprofundar mais o tema, complementar esses dois vídeos, tá? Essas duas videoaulas e assim aproveitar melhor o conteúdo, tá bom? Então eu preparei um outro material para fazer a introdução às funções, tá bom? Então nós vamos iniciar aí o conceito das funções, lembrando que a função ela vai estar presente em todo o nosso dia a dia, como exemplo aqui, até mesmo quando você vai numa padaria, você vai comprar um pãozinho, né? Aqui a gente está dando um exemplo de pãozinho de queijo. Então, quando você compra uma unidade, você vai pagar R$ 1,50, duas unidades, R$ 3, e assim por diante. Então, esse é um exemplo de aplicação de função. Por quê? Você está relacionando duas grandezas. Quais são essas grandezas? É a grandeza pão, né? No caso, a quantidade de pães, que é a quantidade, e o preço que você vai pagar, perfeito? Então você tem uma quantidade N de pães que você vai comprar, o valor de cada pão que é R$ 1,50, basta você multiplicar por N. Então o valor total a pagar, que é o seu preço, ele vai estar condicionado à quantidade de pães que você vai adquirir. Isso é uma ideia de função. Você está relacionando aí duas grandezas, perfeito? Bom, então qual é uma... Então aqui nós temos uma noção intuitiva do que é função, né? Ou do que é funções. Então, quando é que existe uma função? É quando você tem uma grandeza variável que depende da outra, tá? Então, qual é a grandeza variável que a gente tinha no exemplo anterior, né? No exemplo anterior, nós tínhamos que a variável dependente é o valor total a pagar. Então, o valor total a pagar, ele vai depender da quantidade de pães que você vai adquirir. Então, essa variável preço total, ela depende de uma outra variável, que é a quantidade de pães. Tudo bem? Então, o que é função? Função nada mais é, então, que uma lei, uma regra que vai associar essas duas grandezas que a gente está comentando, por exemplo, né? Então, ó, aqui nós temos o exemplo de um quadrado, tá? Quadrado a gente sabe que possui quatro lados congruentes, né? Então, tem quatro lados de mesma medida. E eu quero saber a medida do perímetro desse quadrado. Sabendo que a medida do perímetro de um quadrado, ou o que é um perímetro, né? O perímetro vai ser a soma de todos os lados. Então, o perímetro do quadrado, ele vai ser uma função, ou melhor, ele vai estar condicionado à medida do seu lado. Perfeito? Então, para você descobrir qual é o perímetro desse quadrado, você precisa descobrir qual é a medida do lado. Então, sendo L a medida do lado, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, se você tem quatro lados, L mais L mais L mais L, ok? Então, aqui você tem que... Qual é a fórmula, então, do cálculo do perímetro do quadrado? É P igual a 4L, ou 4 vezes o L. Isso significa que você tem que o perímetro, ele vai depender da medida do lado, ok? Então nós estamos relacionando duas grandezas, duas variáveis, onde uma depende da outra. Então, o perímetro é a função da medida do lado L, tá? Então, a lei dessa função, a regra que vai calcular o perímetro, é P igual a 4 vezes o L, onde o P é a nossa variável dependente do L, e o L, é claro, é a nossa variável independente, tá? Então, o L aqui vai ser a medida do lado. Exemplo,
Então nós temos aqui um quadrado de lado 1, então qual é o seu perímetro, ou seja, qual é o perímetro do quadrado? É igual a 4, porque basta substituir aqui, né? Ó. No lugar do L você vai pôr 1, 4 vezes 1, 4. A mesma coisa acontece nesse segundo exemplo. Você tem um lado igual a 1,5, então você vai pegar 1,5 vezes o 4, vai dar quanto? 6 centímetros. Esse é o perímetro. Então perceba, o perímetro desse quadrado vai estar condicionado ou vai ser medido em função do lado desse quadrado, ok? Aqui é a mesma coisa. O perímetro deste quadrado, ele vai estar em função da medida do lado. E por último aqui nós temos um quadrado de lado 2. Então o seu perímetro só pode ser 8, ok? Bom, definição de função. Então, para definir uma função, nós vamos partir de dois conjuntos, conjunto A e B. Vai ser uma função de A em B, que é uma regra que indica como associar cada elemento x pertencente a um único elemento y pertencente a B, ok? Então, definição de função, pessoal. Função, a gente vai partir então da ideia que nós temos dois conjuntos, conjunto A e o conjunto B, onde uma função, uma lei, uma regra vai pegar elementos do meu conjunto A, que nós vamos chamar de variável x, que é a nossa variável independente, ok? E nós teremos o conjunto B, que vai ser os valores do y, perfeito? Esses valores do conjunto B vai ser o valor do y, que lá na frente nós vamos chamar de contradomínio, e os valores do x do nosso domínio. Então, o x é a nossa variável independente e o y é a nossa variável dependente do valor do x. Perfeito? Vamos ver algumas nomenclaturas agora. A notação da função vai ser a função f, né? Ou você pode ler dessa maneira: f é uma função de A em B. Então, o A, já vou adiantar aqui, né? O A, aqui a gente vai chamar de domínio, que é o nosso conjunto de partida, e nós temos o contradomínio, que é o conjunto B, que é o nosso conjunto de chegada. Então, a função nada mais é transformação, ou seja, ela vai transformar um elemento x que pertence ao conjunto A em um elemento y que pertence ao conjunto B. Então, pelo diagrama aqui, a gente consegue perceber a ideia. Você tem aqui o diagrama com as variáveis x, então você vai aplicar uma função que vai transformar esse x em um y que pertence ao conjunto B. Perfeito? Essa é a ideia de função. Lembrando que a função ela vai sempre associar esse x a um único elemento do B. Então, é imprescindível isso acontecer, tá? É importante você saber essa ideia aqui, ó. Só vai haver um único y para cada x pertencente ali no conjunto A, tá bom? Uma representação comum da função. Você pode representar a função como y igual a f de x. Isso aqui é a mesma coisa, pessoal. Se você escrever y, quer dizer que é a mesma coisa que o f de x, tá bom? Y é igual a f de x. Por que essa ideia é a mesma coisa? Porque então, pessoal, o y vai ser a mesma coisa que o f de x. Porque quando você faz a escrita f de x, quer dizer que você tem uma função f e você vai pegar os valores de x, substituir nessa função. Então, substituindo essa função, o resultado obtido é o nosso y. Então, quando você escreve f de x igual a y, é a mesma coisa, perfeito? Então, o y vai estar condicionado, ou ele vai ter um valor em função da variável x, tá? Por isso, nós chamamos o y aí de variável dependente. Ele vai depender
do valor do x. Tudo bem? Voltando aí, ó, o exemplo do perímetro, né? A gente estava falando do quadrado. Então, nós vamos utilizar agora essa ideia dos conjuntos A e B. Então, o conjunto A, nós temos a nossa variável x, que no caso do perímetro é a nossa variável que é independente, ou seja, ao lado do quadrado, perfeito? Então, nesse conjunto A, nós vamos aplicar a lei. Então, esses valores vão entrar aqui na lei e esses valores serão transformados. Transformados em quem? Transformados no perímetro, que são os valores que estão no conjunto B, que é a nossa variável dependente, ok? Então, essa aqui também é uma ideia muito legal para a gente entender o que acontece, tá? Então, a função nada mais é que uma lei, uma regra que vai transformar os elementos do conjunto A em um elemento pertencente aí ao conjunto B, ok? Então, olha lá, se o lado for 1, o perímetro é 4. Se o lado for 1,5, o perímetro é 6, e assim por diante, tá ok? Então, nós temos que essa função no perímetro, ela pode ser escrita ou reescrita de que maneira? Sabendo que a letra x, que é o que a gente vai estar utilizando, é a nossa variável independente. Parte aqui do conjunto de partida, ok? E nós temos a variável y, que é a nossa variável dependente do x, que é do conjunto B. Então, você pode escrever assim, ó, o y é igual a 4x, ou simplesmente, como a gente falou anteriormente, se f de x é a mesma coisa que o y, então você pode escrever f de x igual a 4x. Perfeito? Então, essa nomenclatura é o que nós vamos estar utilizando nas funções a partir de agora. Acerca agora da função, nós vamos dar nomes aos nossos conjuntos. Conjunto A e o nosso conjunto B, ok? Então, nós temos a seguinte situação. O conjunto A são todos os valores de x, que é a nossa variável independente. Que nesse conjunto A é o conjunto de partida, é onde você vai aplicar a lei, é onde você vai aplicar a transformação. Então, todos esses elementos nós vamos chamar de domínio da função, ok? Agora, no conjunto B, contém os valores de y, que é, ou melhor, que são os valores que após aplicada a lei, você vai encontrar lá no conjunto B. Então, todos os elementos, olha só o que eu estou dizendo, todos os elementos do conjunto B, nós vamos chamar de contradomínio dessa função, ok? Quem é o contradomínio? É o nosso conjunto de chegada, é o conjunto B. Conjunto A é partida, conjunto B é o conjunto de chegada. Conjunto A é domínio, conjunto B é contradomínio. Agora veja bem, após aplicada a lei, após aplicada a regra, você vai encontrar alguns valores no seu contradomínio. Esses valores encontrados é o que nós vamos chamar de imagem da minha função. É o conjunto imagem da função. Perfeito? Então aqui nós temos o exemplo dessa função. Y igual a 2x. Então você vai pegar cada elemento do conjunto A, substituir no lugar do x e achar um valor correspondente lá no seu contradomínio. Então olha lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Então, esses valores que nós encontramos agora são os valores da nossa imagem, tá? É a imagem da minha função. Então,
Isso aqui, ó, não é contradomínio, são elementos do contradomínio. Porém, eles terão um nome particular, que é a imagem, ok? Então, qual é a imagem da minha função? São os valores encontrados no contradomínio após aplicada a lei, após aplicada a regra, perfeito? Então, aqui nós temos o conjunto imagem, 2, 4, 6, 8 e 10. Bom, acerca ainda do domínio e contradomínio, perceba que nós temos que o domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio também é o conjunto dos reais. Então, essa escrita aqui pode ser feita da seguinte maneira, ó. Uma função f de r em r. Então, quando você faz essa escrita, você está dizendo que se é de r em r, o seu domínio é o conjunto dos reais. E o seu contradomínio também é o conjunto dos reais. Isso aqui é muito importante em casos de exercícios que envolvam essa nomenclatura, porque pode existir função que tem alguma restrição, e essa restrição vai estar caracterizada nessa escrita, tá ok? Então, exemplo, seja então uma função f de r em r, então nós temos domínio real e contradomínio também é real. Foi dada a lei. Qual é a lei? Y igual a x ao quadrado. Bom, então olha lá. Nós temos que o nosso domínio é todos os reais. É todo o conjunto real. Então perceba lá, domínio são todos os valores do meu x. Positivo, negativo, zero, tudo. Ok? Então vou pegar esses valores e substituir na minha lei, da minha função. Então olha lá, se você pegar 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 e assim por diante. Agora se você pegar um número negativo, menos 2 ao quadrado, opa, vai dar positivo, vai dar 4. Menos 3 ao quadrado, positivo, vai dar 9. Então você começa a perceber que para valores que você pegar do x e substituir na sua função, você só vai obter valores positivos, tá? Então você só vai conseguir valores positivos. Então o que a gente vai concluir com isso? Quem é o domínio então dessa nossa função? Pela nomenclatura, a gente já viu lá pela definição que o domínio da minha função são todos os reais. Quem vai ser o contradomínio? Também todos os reais, que a gente já havia definido inicialmente aqui na ideia da escrita da função do exemplo. Agora, quem é minha imagem? Vai ser todos os reais? Não, não vai ser todos os reais, porque eu não vou usar a parte negativa. Eu não tenho soluções negativas para essa função. Por isso, a minha imagem vai ser apenas os reais positivos ou reais não negativos, né? Essa nomenclatura significa que é o conjunto dos reais não negativos. Por que não negativos? Porque aqui dentro tem os positivos e tem, é claro, o zero, ok? Então, qual é a imagem dessa minha função? É os reais não negativos. Tudo bem? Bom, pessoal, agora, como a gente já conseguiu definir o que é o domínio de uma função, o que é o contradomínio de uma função e o que é a imagem de uma função, a partir de agora nós vamos começar a olhar para a lei, olhar para a função e verificar qual é o domínio dessa função. Então, vou dizer aqui para vocês o que é o domínio de uma função, né? Para a gente entender melhor essa ideia. O domínio de uma função é todos os valores do x que você consegue substituir na sua função e obter um resultado. Você vai conseguir calcular aquela função.
Por que isso? Porque pode existir algum valor do seu domínio, algum valor de x que você não consiga usar. Por que não consegue usar? Porque vai cair numa indeterminação. E se cair numa indeterminação, você não consegue calcular. Perfeito? Vamos fazer aqui alguns exemplos e aí você vai entender melhor essa ideia. Vem comigo. Então, olha lá. Nós temos aqui um exemplo. f de x é igual a 1 sobre x menos 3. Então, ele quer saber o domínio dessa função. O que é o domínio de novo? É os valores que o x pode assumir, tá? Aí eu vou perguntar para vocês, o x está no denominador. Se ele está no denominador, esse valor do x pode ser qualquer valor? Pode ser zero, pode ser positivo, pode ser negativo? O que acontece com ele? Bom, então vamos pensar. Se o valor x está no denominador, então existe uma condição de existência deste denominador. O que não pode acontecer no denominador? Ele não pode dar zero. Então, esse valor aqui no denominador não pode ser zero. Então, qual é o valor de x que faz com que esse denominador seja zero? Bom, uma equaçãozinha simples. X menos 3, diferente de zero, isola no x. O x não pode ser quem? Não pode ser 3. Então, se você fizer 3 menos 3, zerou. 1 sobre 0. A gente não consegue calcular, tá? Então, cai numa indeterminação. Então, no denominador não pode ser 0. Logo, não pode ser o 3. Então, qual é o domínio dessa função? Eu posso dizer que o domínio dessa função vai ser todos os reais. Porém, eu não posso usar o 3. Perfeito? Então, é o conjunto de todos os reais menos o 3. Então, pessoal, temos aqui mais um exemplo, onde o nosso x ele vai estar no radicando. Então, a gente tem que parar para pensar aqui. Como nós temos um radical onde o nosso índice é par, tá? O índice desse radical é par, Quando não está aparecendo aqui é o 2. Então, é a raiz quadrada de x menos o 3. Então, o valor que está aqui no radicando, ele não pode ser negativo. Então, ele tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Pode ser zero, sem problema nenhum, né? A raiz quadrada de zero é zero, tá? Então, aqui a gente tem que tomar cuidado que não pode ser negativo. Por quê? Como nós estamos falando de uma função de números reais, então, dentro do campo dos reais, não vai existir a raiz quadrada de um número negativo, tá? Ou a raiz de um índice par de um número negativo. Se o índice for ímpar, sem problemas nenhum. Mas como aqui é par, então a gente não pode ter um número negativo. Então, basta você fazer uma inequação simples, x menos 3 maior ou igual a zero, isolando x. Então, o x tem que ser o quê? Maior ou igual a 3. Então, o domínio dessa minha função vai ser todos os valores de x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a 3. Então, o que torna essa função existente, essa função real, é qualquer valor de x, desde que seja maior ou igual a 3. Ok? Então, esse é o domínio da minha função. Lá, pessoal. Então, o domínio de uma função, nós temos aqui duas regrinhas básicas para a gente determinar esse domínio, para atentar-se à condição de existência dessa função, tá? Então, o x, que é o valor do seu domínio, pode aparecer no denominador. Então, a gente sabe pela condição de existência de um denominador, ele tem que ser diferente de zero. Então, basta você fazer aí uma expressão que está no denominador diferente de zero. E aí você vai determinar qual é a condição de existência dessa função. Uma outra situação que pode acontecer é essa variável x, ela estar dentro de um radical.
ou seja, ela ser o radicando. Então a gente tem que tomar cuidado. Se o radical tiver um índice par, o radicando não pode ser negativo. Então ele tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Perfeito? Então se radicando, maior ou igual a zero. Agora, se o índice for ímpar, sem problemas nenhum. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui para a gente entender essa ideia do domínio da função, que é muito importante para nós. Vamos lá, mais um exemplo. Então, nós temos aqui, ó, f de x igual a 3x mais 1. Pessoal, muito tranquilo, não vamos perder tempo com isso. Olha lá, 3x mais 1, 3 vezes x. O x aqui é o nosso domínio, são os valores que o meu domínio tem. Tá? Aqui pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero, não tem restrição nenhuma. Você vai conseguir calcular isso aqui tranquilamente. Então, o domínio da minha função é todos os reais, perfeito? Olha o segundo exemplo aqui, ó, 2x² mais 1. O nosso x está no numerador. Numerador não tem problema nenhum. Pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser zero, sem problema nenhum. Então, quem vai ser o meu domínio? Domínio vai ser o conjunto dos reais. Então, aqui, ó, na letra A, letra B, o domínio da função sem nenhum problema, sem nenhuma restrição, você pode usar tudo. Olha lá, nós temos aqui, ó, o índice ímpar. Então, a raiz de índice ímpar, um radical de índice ímpar, não é problema nenhum. Você pode usar aqui no valor do x positivo, negativo, zero, tanto faz. Então, o domínio da minha função aqui vai ser todos os reais. Não tem problema nenhum. Agora, neste outro exemplo, nós temos aqui, ó, o x está no numerador. É problema? Não. Aqui pode ser qualquer um. O problema está onde, ó? No denominador. No denominador, não pode ser zero. Se não pode ser zero, então a gente tem que fazer uma equaçãozinha simples aqui, ó. 2x menos 6, que é o nosso denominador, tem que ser diferente de zero. Isola o valor do x. Então, o x tem que ser diferente de 3. Então, essa função para existir, para você conseguir calcular ela, tem que ser todos os reais menos o 3, porque o 3 é o que vai zerar o denominador. Perfeito? Pode ser feita essa escrita ou pode ser feita dessa maneira também, ó. X pertencente aos reais, tal que o x é diferente de 3. Então, esse é o domínio da minha função. Mais um exemplo. Nós temos a raiz quadrada de 18 menos o 6x. Então, 18 menos 6x é um radicando onde o radical tem um índice par. Se é um índice par, tem que satisfazer a condição do quê? De ser maior ou igual a zero. Então, isolando o valor do x, você vai ter que o x vai ser menor ou igual a 3. Vou fazer um adendo aqui muito importante. Você tem aqui, ó, que o seu x, ele é negativo. Se ele está negativo, há necessidade de você multiplicar por menos 1. Então, você multiplica a inequação por menos 1. Se você multiplica a inequação, então o símbolo da desigualdade tem que inverter. Tá? Ó, você tinha maior ou igual, como foi multiplicado por menos 1, ficou menor ou igual. Então, além de trocar o sinal dos números que você tem ali, você também tem que inverter o sinal da desigualdade. Então, o que era maior ficou menor. Não pode esquecer isso daqui, tá? Então, eu sempre falo para os alunos, ó, antes de você isolar o x, antes de você passar o 6 dividir no 18, você multiplica por menos 1 para você entender aqui que você tem que inverter o sinal. Então, tome muito cuidado com isso, porque senão o seu domínio vai estar errado. Então, olha lá, qual é a condição de existência, então, dessa função? Vai ser todos os reais, né, no caso, menor ou igual a 3. Então, o domínio da minha função é todo x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual a 3. Então, essa é a condição de existência para a minha função. São os valores que eu posso usar para o meu x. Ok? Vamos mais um exemplo.
Esse exemplo aqui é muito importante, tá? Porque você tem aqui o x no numerador, só que aqui não é problema nenhum para nós. O problema vai estar aonde, ó? No denominador. Então perceba, se é denominador, não pode ser zero, ok? Então não pode ser zero. E uma outra particularidade, eu tenho o radical de índice par. Se é de índice par, esse valor que está aqui no radicando, ó, tem que ser maior ou igual a zero. Então perceba, se é radicando, tem que ser maior ou igual a zero. Mas, como está no denominador, não pode ser zero. Então, a condição de existência aqui, ó, tem que ser o quê? Maior que zero apenas. Tá? Então, eu não posso considerar o zero. Eu não quero que isso aqui dê zero. Tá? Porque se der zero, vai cair numa indeterminação. Por isso, no sinal da desigualdade, não tem um sinalzinho de igual, ok? E perceba novamente, você tem um x aqui, ó, negativo. Então, há necessidade de você multiplicar por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, tem que inverter o sinal da desigualdade também. Senão vai ficar errado. Se você esquecer de inverter o sinal de desigualdade, vai estar errado. Qual o domínio dessa minha função? Vai ser o x pertencente aos reais, tal que o x é menor do que 1. Bom, pessoal, aqui a gente vai determinar o domínio e a imagem de uma função olhando para o gráfico, tá? Então você tem essa outra curva aqui, que é o gráfico da nossa função, perfeito? E a gente quer descobrir qual é a imagem da minha função. A imagem da minha função sempre vai ser os valores que está no y, tá? Então eu tenho que projetar o meu gráfico no eixo y. Então você vai projetar lá no y, ó, todos os valores onde o gráfico está batendo, ó. Projeta o gráfico no y. E aí você vai perceber que o gráfico ele vai estar utilizando o y entre os valores do 1 até o 5. Então, todos esses valores aqui passam a ser a nossa imagem, a imagem da minha função. Por isso que eu escrevo aqui, ó, imagem da função são todos os valores do y pertencente aos reais, tal que o y está entre 1 e o 5. Tá? Então, essa é a imagem da minha função. São esses valores que eu estou utilizando no y. Pode ser representado também na forma de intervalo. Agora, quem vai ser o meu domínio? O meu domínio são todos os valores do x. Então, você vai pegar o gráfico, ó, e vai projetar lá no eixo x. E vai perceber quais são os valores que estão sendo utilizados no x. E aí você vai perceber que todos esses valores aqui, ó, deste intervalo, são os valores do x que você está utilizando. Então você projeta o gráfico no eixo x. Então o nosso domínio vai ser todos os valores entre o 2 e o 4. Então o domínio da minha função é todo x pertencente aos reais, tal que o x está entre o 2 e o 4, também podendo ser representado na forma de intervalo. Bom, pessoal, aqui nós vamos analisar agora graficamente quando é que eu sei que um gráfico representa uma função, tá? Então, o gráfico ele vai representar uma função se e somente se para cada valor do x possuir um único y, tá? Isso cabe à definição de função. Então, para o gráfico fica muito simples você aplicar uma regra. Qual é a regra? É a regra da vertical, tá? Então, se você traçar a vertical, ou aqui no nosso slide está trabalhando perpendiculares ao eixo x, que é você traçar retas verticais perpendicular a x. Quando você traçar essas retas, você tem que tocar essas retas no seu gráfico uma única vez. Tocou mais do que uma vez, então esse gráfico não representa uma função, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então no exemplo. Então nesse primeiro caso, ó, você tem essa curva, né, ó, esse gráfico aqui. Então esse gráfico aqui
é o gráfico de uma função. Por quê? Porque quando você traçar retas verticais, ó, e perpendicular a x, né? Retas verticais e perpendicular a x. Perpendicular porque, ó, tá formando um ângulo de 90 graus, tá? Você vai tocar uma única vez no gráfico, ó. Tocou uma vez, tocou uma vez, tocou uma vez. Em qualquer lugar, ó. Se você traçar uma outra vertical aqui, vai tocar uma única vez no seu gráfico. Então, se toca uma única vez no gráfico, então você pode dizer que esse gráfico representa aí uma função. Então, você pode dizer que esse gráfico representa uma função, pois para cada valor de x, você possui um único y correspondente, tá? Você tem um único y. Agora perceba no outro exemplo. Se você traçar a vertical, ó, você vai tocar em 2 pontos no gráfico. Então, se tocou em 2 pontos no gráfico, isso significa que para cada valor do x, você tem 2 valores do y. Isso não pode acontecer. Não é ideia de função. Função só vai acontecer se você associar duas grandezas, onde para uma variável x, você vai ter uma única variável y. Então, se tem mais de 2y para uma única variável x, isso não pode acontecer, tá? Então, esse é o gráfico que sinaliza que não é uma função. Então, olha lá. Vamos olhar aqui nesse gráfico. Então, primeiro exemplo. Nós temos aqui, ó. É uma função? Esse gráfico aqui, ó. Este gráfico é uma função? Faz o teste da vertical, olha lá. Tocou uma vez, tocou uma vez, tocou uma vez, tocou uma vez. Então, qualquer lugar que você traçar a vertical, vai tocar uma única vez no gráfico. Isso significa que, para cada valor do x, você tem um único y correspondente. Então, com certeza, esse gráfico aqui representa uma função. Agora, nesse segundo caso, você já está percebendo aqui, ó, se você traçar aqui a vertical, ó, esse valor x aqui, que é o 1, ele possui duas imagens. Não pode acontecer isso, tá? Então aqui, esse 1 possui duas imagens. Quais são as imagens dele? É o 1 e o menos 1. Isso não pode acontecer. Então esse gráfico aqui, ó, não representa uma função. Então não é o gráfico de uma função. Perfeito? Bom, pessoal, essa aula vai ficar por aqui. Então nós aprendemos aqui o que é função, definição de função, a escrita, a notação de função. Mais importante ainda, a gente aprendeu as nomenclaturas acerca do domínio, do contradomínio e da imagem da função. Aprendemos também a determinar o domínio de uma função, olhando para a sua lei, olhando para a sua regra. E aprendemos também a definir aqui no gráfico se ele representa uma função ou não, ok? Aí, nas próximas aulas, nós vamos aprender quais são os tipos de funções que nós conhecemos, que é a função afim, função quadrática, função exponencial e assim por diante. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.